Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Quero agradecer pelo convite do pastor Alípio para estar aqui esta noite. Agradeço o convite, mas ele me convidou para um tema que venho aqui com muito temor e tremor. O tema que ele me deu foi oração. E ouvindo aqui agora os testemunhos, eu vi quantas vezes a palavra oração foi utilizada. E quantos missionários orando. E quantas respostas de oração. Pensando a respeito de oração, começando exatamente pela palavra oração. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Isso. Então, está aqui. Começando pela palavra oração, a gente percebe que em português tem outras palavras também. Por exemplo, nós temos a palavra clamar. Muitas vezes não usamos assim, algumas vezes, mas não tanto quanto orar, né? Clamar, que realmente é proferir em altas vozes, né? Chega até gritar, bradar. E é interessante que essa palavra clamar, no latim ela vem de clamo, que é a mesma palavra em português, chamar. É a mesma palavra. O que acontece é que no latim culto se falava clamar com CL, mas quando os romanos alcançaram a região lusitana, a região onde surgiram os portugueses não sabiam pronunciar o CL e mudaram o CL para chamar. Tanto é que a gente encontra pela via culta a palavra clamar e pela via popular a palavra chamar. Da mesma forma, a palavra clave. Também, pela via culta entrou clave por meio da música. Via culta eu digo igreja, algo assim. Também não sabiam, clave virou o quê? CH, chave. E assim foram várias palavras, né? Então, a gente percebe que na língua portuguesa há essas palavras que envolvem aí em relação a orar. Agora veja essa aqui que é interessante também, invocar, chamar em auxílio, pedir a proteção de. E esse invoco, eu até grifei ali o voc ali do latim, por quê? Porque a raiz da palavra aí é o que dá origem à palavra voz, tá? Então, tem aí invocar, também dá origem à palavra vocação, vocacionado. Às vezes, é até interessante isso, porque quando a gente lê, às vezes, Efésios 4 ali, começo de Efésios 4, a gente acaba encontrando os chamados, os vocacionados, e a gente acaba fazendo uma separação, né? Esse é chamado, esse é vocacionado, algo assim. Mas não, é a mesma palavra. E no grego é a mesma palavra. A gente vai ver que é a mesma palavra, é kalel só, né? Tanto vocacionado como chamado. Então, a gente percebe que no português tem essas variações. Rezar é uma palavra que nós encontramos mais, eu creio, no meio católico, né? Não temos o costume de falar no nosso meio rezar, mas a gente até entende, porque do latim vem o recito, que é justamente o recitar, né? Recitar um poema, né? Aí o rezar, muito interessante, né? Essa colocação aí, recitar, né? Ler em voz alta aí, né? Mas veja que o rezar também está no dicionário Wise como dizer em voz baixa, né? Ou apenas internamente. Aí tem outras palavras, por exemplo, deprecar, né? Quem usa isso, né? Mas tem em português, né? Pedir de forma submissa, né? Insistente, suplicar.
implorar, né? Então, depreco, né? E aí daí vem também precatório, essas palavras vêm daí também, né? De pedir, né? Precatório e tal, vem daí também. Exorar, misericórdia, né? O irmão já exorou hoje. Vamos ter uma reunião de exoração, né? Então, mas veja, a raiz da palavra ali, olha, o or, né? Exoro, é de onde vem a nossa palavra orar, tá? Onde vem também a palavra adorar, vem tudo daí. Olha que interessante, né? A gente pensa que no português tem tantas palavras, mas quando você vai para o latim, reduz muito, porque as palavras são derivadas, queira ou não queira, né? E aí tem muito mais palavras em português aí que eu nem trabalhei as etimologias, as origens dela, justamente porque são várias, né? Então tem bramir, impetrar, implorar, obsecrar, obtestar, postular, rogar, suplicar. Isso na língua portuguesa. Mas aí, eu fiquei só no Novo Testamento, eu fui ver no grego, eu fiquei só no Novo Testamento, porque se fôssemos para o Antigo Testamento, realmente seria muita coisa para vermos essa noite. Então, no Novo Testamento, a gente encontra, isso chama atenção, várias palavras para orar. Inclusive, algumas foram mencionadas aqui agora, não em grego, mas o significado delas. Alguém falou de oração com urgência. Alguém falou de oração clamando, pedindo a Deus. E no grego tem essas palavras específicas. Então, quando a gente pega ali proseuquês, né? Falar com Deus ou fazer pedidos a Deus, oração. Essa é uma das que mais aparece. Então, lá em Romanos, né? Em minhas orações, Romanos 1,10, né? Paulo falando, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. A gente encontra também, denses, né? Ou então o verbo deomai, aquilo que é pedido com um senso de urgência. Eu acabei de ouvir isso aqui agora, né? Veja que já tinha palavra específica para isso, que é pedido com senso de urgência a Deus, né? Com base em uma suposta necessidade. É necessário plantar a igreja, é necessário abrir mais um ponto, é necessário ter mais missionários, é necessário ter mais líderes, uma suposta urgência aí, né? Então, 2 Coríntios 1, 10, 11, né? Paulo falando, e nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, mas a palavra que ele usa aqui é com as suas orações de urgência. Por quê? Porque nós estamos passando por esses perigos, né? Olha que interessante a colocação dessas palavras e como a gente acaba usando também, mas no Novo Testamento ele mostra isso aí, né? Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos, né? Aí nós encontramos também em Marcos 9:38, olha aí a palavra urgência, orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. A palavra que Jesus usa aí é justamente essa, com urgência. No português só está ore, com urgência. Aí nós vemos o quão profundo é essa reunião que estamos fazendo esta noite aqui. Do que estamos tratando? É de algo muito sério, muito profundo e muito, muito importante. Outra palavra em Telxis, falar a alguém a favor de outra pessoa, interceder, pedir em favor de intercessão, são todas palavras que nós encontramos aí no Novo Testamento, todas palavras usadas para oração, né? 1 Timóteo 2:1, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, né? Então veja aí como as palavras são utilizadas.
euque, também bem semelhante à primeira que nós vimos, falar com Deus ou fazer pedidos a Deus, muito utilizado também. Tiago 5,15 deixa isso bem claro, e a oração feita com fé, né? Aí já não é o verbo, é substantivo, a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, enfim. Então, são essas as palavras que a gente acaba encontrando. E nessa palavra, euque, é muito interessante porque para nós, nesse versículo, foi traduzido como voto. Olha lá, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. E no dicionário grego, essa palavra está dentro do conjunto de palavras de oração. E aí a gente vê a seriedade que ele estava levando a sua vida com Deus. Ele fez um voto e ele quer cumprir isso aí. É muito interessante isso. Aí nós encontramos eukomai, também semelhante às outras, mas aparece bastante falar com Deus ou fazer pedidos a Deus. Novamente, Atos 27 e 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia, né? Pedindo a Deus aí, olha, amanheça logo esse dia, para que a gente possa saber o que está acontecendo, onde estamos, enfim. Ruperen tokano, interceder em favor de alguém com ênfase específica no fato de que isto é feito em benefício de outra pessoa. Você está intercedendo, entendendo que o que vai acontecer é em benefício a alguém. Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Olha, as palavras que eles usavam justamente para especificar. Ele quer o seu bem. O Espírito Santo quer o seu bem. As suas palavras não são suficientes, mas Ele quer o seu bem. Como é interessante isso. Utilizar as palavras, eles tinham as palavras específicas justamente para poderem expressar aquilo que eles estavam entendendo. Krauge, o som de um grito bem alto. E essa palavra também é muito interessante, porque em Hebreus 5:7 aparece da seguinte forma: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas. Veja, tem uma palavra específica para isso, krauge. É muito sério. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E nesse mesmo texto temos riqueteria, aquilo que é solicitado com urgência por alguém que pede, né? Pedido, súplica. E aí no mesmo texto, veja, ofereceu orações e súplicas. E aí quando é com súplicas, né? Nós vemos em alta voz e com lágrimas, né? A palavra anterior, mas com súplicas aí, a gente percebe que está com urgência, tem uma certa urgência. Jesus, então imagina como ele estava se sentindo aí, se colocando diante de Deus. Então a gente começa a ver essas palavras, a gente vê a profundidade da oração. É lógico que a gente faz isso inconscientemente. Como eu falei, eu vi, vocês mencionaram vários significados aqui que nós estamos falando, vocês mencionaram aqui hoje.
Encontramos aitel também, pedir com urgência, chegando inclusive a ponto de exigir, pedir, requerer. Aí a Atos 7,46, quando Estevão estava contando a história da construção do templo, né, na sua defesa, e ele diz ali, né, que Davi, né, que encontrou graça diante de Deus e pediu, né, quase implorando, e quase exigindo, que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó, né, ou seja, construir o templo. Então tem essa palavra também. Essa outra palavra também nos chama muito a atenção. Paracaléu, né? Caléu, chamar, né? Para, ao lado, é pedir algo com seriedade, de forma adequada. Por quê? É solicitar, implorar, apelar, pedido sincero. Por quê? Porque está pedindo um consolo, um apelo. Quantas vezes nos encontramos em situações assim, que você já conversou com várias pessoas, mas você precisa de um consolo de Deus. Não tem como. E é só Ele para tocar no nosso coração e nos consolar. Você já ouviu várias palavras, você já ouviu vários conselhos, Deus usou várias pessoas, mas você ainda está angustiado e você se coloca de joelho e pede esse consolo a Deus. E então nós temos uma palavra que era utilizada. Tanto é que a palavra consolador que Jesus fala, que virá o consolador, é a mesma palavra lá, paráclitos, né? Só houve uma troca ali de letras, né? Uma metástase ali, mas paracaléu, paráclitos, a mesma palavra, bem dizer, né? É o consolador, aquele consola, é o Espírito Santo. Então tinha uma palavra para oração dessa forma, consolar. E isso aparece em 2 Coríntios 12:8, quando Paulo fala: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Se alguém lembra do texto, o espinho da carne. Mas veja como está esse roguei, pedindo um consolo. Tira esse espinho de mim, mas me console. Olha que interessante, não é só simplesmente tira o espinho, não, eu preciso do seu consolo. Outra palavra, reperotal, pedir geralmente com a implicação de uma pergunta subjacente, o que há por debaixo ou segundas intenções. Gente, isso é muito sério, é muito triste. Os fariseus e saduceus vieram por Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Eles estavam com segundas intenções. Essa palavra também é classificada dentro do grupo de oração, da palavra orar. Mas eu fiquei refletindo um pouco nisso aí, porque com essa palavra eu fico pensando, segundas intenções. Será que temos orações com segundas intenções hoje? Senhor, se o Senhor me der aquele carro, eu vou fazer isso, isso, isso. Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou doar tudo para o pastor Alípio, para a convenção. Será que temos esses tipos de orações hoje? Já pensaram nisso? E essa palavra está classificada no grupo de orar, por incrível que pareça, irmãos. Pedir com segundas intenções. Também aqui em Pedro, né? Reperutema, pedir, solicitação em 1 Pedro 3,21, ela aparece no sentido de promessa ou compromisso, e a tradução até poderia ser uma promessa feita a Deus a partir de uma boa consciência. O texto 3,21 é isso aí, ó. E aquela
água simboliza o batismo, que agora o salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter uma boa consciência diante de Deus. Essa palavra declaro aqui também entra em oração. Ou seja, você foi batizado e você apresentou a Deus ter uma boa consciência, que você quer servi-lo, que você quer obedecê-lo, né? Isso também aparece. Então a gente encontra aí na palavra semântica, né, vários significados, né? Falar com Deus, encontramos aí falar alguém a favor de outra pessoa, pedir com um senso de urgência. Então tudo isso nós vimos agora, né? Interceder com ênfase para o benefício de alguém. Vocês estão fazendo isso todos os dias, né? Clamando, às vezes é tão forte que você chega a falar em voz alta, pedir a Deus, clamar, chorar, né? Pedir algo com seriedade, de forma adequada, pedindo consolo a Deus, pedir com segundas intenções, né? Misericórdia, pedir no sentido de promessa. Eu prometo, Senhor, eu estou pedindo e prometo, me comprometo com isso, né? Mas a gente fala tudo isso e a questão é a prática da oração. E eu vi muitos missionários falando aqui, olha, oramos e aconteceu isso, oramos, isso é muito maravilhoso. E por outro lado, eu ouço pessoas com muita dificuldade de orar. Conversando com pessoas ultimamente, algumas me diziam, olha, eu começo a orar, eu oro 1 minuto e já não tenho mais o que falar. Aí eu oro mais um pouco e eu penso que já deu um bom tempo, olho no relógio e foram apenas 2 minutos. E já estou cansado. Agora, eu creio que vocês já tiveram essa experiência. Quando você começa a orar, e eu não tenho palavras agora para explicar isso, mas você começa a orar, e depois de um tempo você vai sentindo ali, tenho que tomar cuidado com as palavras, senão vocês vão me chamar de pentecostal, mas você vai sentindo a presença de Deus, a ponto que começa a vir na sua mente pedidos, nomes, pensamentos que você não imaginava, países, nomes de pessoas que você não via há tempo, e isso vem na sua mente, você continua orando, e você não para, e quando você para, você pensa que orou 10 minutos, e você olha no relógio, você orou 1h30, 2 horas. Eu creio que vocês, todos, se não todos, passaram por essa experiência, que é maravilhosa. E muitas vezes, parece que isso não é tão simples, ou seja, a gente começa a orar, e parece, até vi um pastor falando esses dias, parece que a coisa não vai, eu começo a orar, e eu perco a concentração, eu começo a orar, e palavras não vêm, eu começo a orar, e meu pensamento divaga, vai para outras coisas, e a gente percebe aí que há uma insistência, buscar a Deus com toda a sua força física, com todo o seu pensamento, a gente percebe que há uma insistência, requer isso, não há como, não há como. Hoje ainda conversava com o irmão hoje à tarde a respeito disso. Não há como, precisamos isolar um tempo, separar um tempo e nos dedicarmos a isso, né? Acabei de ouvir o irmão falando aqui agora, às 9 e pouco o relógio tocava para orarmos. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber como acabamos de ouvir os testemunhos agora, a voz do Espírito Santo.
E isso é tão sério, irmãos. Imagine vocês casados, ou então uma pessoa familiar, próxima. Vocês são casados, de repente, vocês estão num espaço e vocês, tem mais gente ali, vocês não sabiam que a sua esposa estaria ali naquele momento, e você ouve a voz dela. Por você falar muito com ela todos os dias, você ouviu, você já fala, a minha esposa está aí. Como você sabe isso? Porque você fala com ela todo dia. Meu irmão, se nós não falarmos com Deus todos os dias, é difícil entendermos a voz do Espírito Santo. É difícil termos esse discernimento, irmãos. Os irmãos relataram aqui algo maravilhoso, tendo esse discernimento, decisões importantíssimas, porque ouviram a voz do Espírito Santo. Essa experiência é algo fundamental para todos nós, é a nossa vida, é a oração. Lembro de uma vez um autor falando, eu fiquei pensando nisso, porque eu já encontrei várias pessoas nessa situação. O autor falando de a vida de um pastor que no seu ministério, com o tempo, ele deixou de conversar com os seus amigos incrédulos, porque ele não tinha tempo. O ministério realmente tomava muito tempo dele. Depois ele deixou de conversar com os seus amigos convertidos, cristãos, porque ele não tinha tempo. Depois ele deixou de conversar com os seus parentes cristãos, porque ele não tinha tempo. O ministério. Depois ele deixou de conversar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, porque ele não tinha tempo. E esse autor falava, se os amigos, a esposa e os filhos, os quais ele vê, ele não conversa, Deus que ele não vê, já foi faz tempo o diálogo com Deus. E isso pode acontecer com todos nós, porque o ativismo nos atrai. O ativismo nos atrai. Não só o ativismo. Eu vim do meio acadêmico. O meio acadêmico nos atrai. E também nos toma tempo. Né? Também nos toma tempo. Mas eu quero encerrar aqui para depois começarmos um outro momento de oração. Nós vamos orar aqui agora. Os irmãos contaram vários testemunhos. E eu queria contar um testemunho no sentido de vocês perceberem também o poder de Deus no meio acadêmico. De forma bem resumida, quando eu fui entrar para o doutorado, tem várias provas no doutorado, linguística, e na penúltima prova, que era de proficiência, disseram que nós tínhamos sido reprovados, tal, e depois viram que não tínhamos sido reprovados, e aí tinha mais uma prova, que era a prova de conteúdo. E nessa prova de conteúdo, nós tínhamos apenas 12 dias para estudarmos, e nos passaram 38 livros para lermos em 12 dias. Cada livro de 400, 500 páginas. Realmente eu tinha o desejo de fazer o doutorado, mas dobrei os joelhos e coloquei diante de Deus. E fui para a biblioteca. E na biblioteca, aleatoriamente, já com a lista dos livros, peguei 4 livros. De cada livro, eu tirei a xerox. Abri o sumário, achava um capítulo interessante, tirei a xerox de um capítulo, um de cada livro. Então foram 4 capítulos, um de cada livro. Tirei xerox, levei para casa, estudei para valer e fui para a prova. A prova começava às 9 da manhã e terminava 1 da tarde com 4 perguntas. Com detalhe, dissertativa, lógico. Com detalhe, as 4 perguntas
eram os 4 capítulos que eu tinha lido. Para a honra e glória do Senhor, depois tem a entrevista. Na entrevista eles falaram: a sua prova foi a melhor. Então, estou contando isso por quê? Porque Deus também age no meio acadêmico. De todas as formas. Eu não vejo limites para a ação de Deus. É lógico que muitas experiências, conversávamos hoje à tarde, pastor César, muitas experiências, como o Scott falou, a gente vai encontrar à luz da Bíblia. A gente ora para Deus curar alguém, temos vários versículos falando isso. A gente ora, de repente desempregado, como o professor me falou, e Deus em sonho me mostrou o endereço. Eu vou até lá e arrumo um emprego, mas esse endereço não está escrito na Bíblia. Como vou saber se isso foi de Deus ou não? E esse professor, com uma resposta muito sábia, me disse: se esse emprego te trouxer glorificação ao nome de Jesus, se esse emprego te trouxer edificação para a sua vida, se esse emprego te trouxer edificação para a sua igreja, você vai entender que foi a ação de Deus. Se esse emprego te trouxer glorificação ao seu nome, se você chegar na sua igreja e falar: olha, eu sou o mais santo porque Deus me mostrou e me revelou, e vai dividir a igreja, se esse emprego te trouxer glorificação ao teu nome, não foi de Deus essa experiência. Mas o que isso nos diz? Que muitas experiências sobrenaturais, como resposta de oração, podemos não ter algo tão claro na Bíblia, mas temos o Espírito Santo para ter essa sensatez. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos ter agora um período de oração. Eu queria convidar todos vocês, aqueles que podem, ajoelharmos e conversarmos com o nosso Deus. Nós vimos tantas palavras expressas, nós vimos tantos pedidos de orações, nós vimos tantos testemunhos, nós vimos Deus fazendo tanta coisa. Eu quero ter um tempo de oração com vocês, ajoelhados, em silêncio. Nós vamos orar, e no final eu vou pedir para o pastor César encerrar esse período de oração. Oremos. Ah, Senhor, que desafiador isto para nós. Ah, Deus, como tem sido desafiador entrar em luta conosco mesmos para orar. Muitas vezes somos derrotados, ó Deus. Às vezes nós saímos, Senhor Deus, sem cumprir o propósito que queríamos quando nos debruçamos para orar. São tantas coisas que nos desviam do foco, Senhor Deus, e esta é a minha experiência, ó Deus, essa é a minha. O telefone, Senhor Deus, são algumas obrigações, e obrigações importantes, Senhor Deus, que nós até justificamos que temos razão para não orar, Senhor. Nos vemos, ó Deus, fazendo as coisas do Senhor, muitas vezes sem o tempo de oração devido, ó Deus. Não percebemos que os insucessos, Senhor Deus, são porque os joelhos não têm se dobrado o tempo suficiente para estar com o Senhor. Mas nós não queremos isto, Senhor Deus. Dentro de nós, ó Deus, é uma luta terrível. Como que alguém dentro de nós dizendo: não precisa disto, e outro alguém dentro de nós dizendo: você precisa orar. Quando os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Não houve aulas profundas sobre oração depois disto.
mas na prática o Senhor saiu para orar, e o Senhor os chamou para os lugares, para o monte, o Senhor chamou-os em particular, ó Deus. E quando o Senhor Jesus sumia, e eles estavam procurando o Senhor, estava o Senhor sozinho com o Senhor Deus, o próprio Filho, que começa o ministério com 40 dias de oração, e termina na cruz, orando: Pai, perdoa-lhes. E nós, ó Deus, nos permitindo furtar do tempo de oração, ó Deus. Ah, Senhor, nós queremos vencer a nós mesmos, Senhor, porque aqueles que oram, ó Deus, repetem constantemente para nós que orar se aprende orando. É orando que se aprende a orar, estando ao teu lado, Deus, ouvindo a tua voz, afinando, a Deus, o ouvido com o ouvido do Senhor. E como conheceremos a tua voz, Senhor Deus, se nós não paramos para orar? Se nós desistimos, Senhor Deus, quando os pensamentos roubam o nosso tempo com o Senhor? Que palavras gostosas que ouvimos hoje, Senhor Deus, e como o teu Espírito mexeu conosco. Não foi, Senhor Deus, uma pregação expositiva de longo tempo, Senhor Deus, mas foi uma exposição de oração. Obrigado, Deus, porque nós hoje, Senhor, estamos sendo chamados a orar. E se quisermos ter sucesso, ó Deus, na obra ministerial, em missões, em nossas igrejas, um pastorado próspero, um promotor de missões próspero, Senhor, nós temos, Senhor Deus, que fazer valer o nosso tempo de oração, lutar contra tantas coisas que nos chamam para longe do Senhor, e gritar alto conosco mesmos, e sair na direção do Senhor, e dizer: eu vou permanecer. Deus, que hoje, Senhor, nós tenhamos escutado um grito do Senhor, nos chamando ao teu lado, nos chamando ao teu trono, Senhor, para desfrutar da tua presença santa, Deus, maravilhosa, e encontrarmos respostas no Senhor para tantos questionamentos que temos. Peço a Deus pelos pastores que estão aqui presentes, Senhor, pelos promotores de missões, por aqueles que vieram pela primeira vez conhecer esse encontro, ó Deus. Que, Senhor Deus, saindo daqui, nós tenhamos um propósito diferente diante do Senhor para com a oração. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por nos chamar hoje. Nós não queremos voltar, ó Deus, para as nossas camas distraídos com oração. Obrigado pela palavra que nos trouxeste, em nome de Jesus. Amém. Amém.